Boa tarde a todos. Apenas umas palavras para, desde logo, agradecer a vossa presença e o vosso interesse pelo trabalho desenvolvido pelo IPQ, com o apoio e a colaboração de muitas das entidades que estão presentes e de muitos profissionais aqui presentes. Trabalhamos em colaboração na revisão da ITC com associações, com organismos de inspeção, com peritos, entre outros profissionais. Naturalmente, também um agradecimento especial a toda a equipa do IPQ, quer da área do licenciamento, quer da área jurídica, dos assuntos jurídicos e outros colegas especialistas nesta área de trabalho, pelo seu empenho, e também ao nosso orador, o nosso muito obrigado por estar hoje connosco aqui a dar-nos conta deste trabalho. Aproveito mais uma vez para vos dar nota de que este trabalho se insere numa estratégia de simplificação e de atualização que o IPQ tem vindo a desenvolver desde há cerca de 1 ano e meio, como muitos de vocês sabem, e que muito nos gratifica, tendo em conta os resultados que temos estado a obter com este trabalho. Temos estado de uma forma colaborativa a trabalhar na eliminação de sobreposições, de redundâncias do processo de licenciamento, temos feito a revisão de processos, de metodologias de trabalho, que, no nosso entender, muito tem contribuído para conseguirmos ter uma resposta mais célere e honorar menos os custos de contexto dos operadores económicos. Temos também trabalhado na revisão do Decreto-Lei 131, sublinhar também neste domínio da simplificação e agilização dos processos que temos uma base de trabalho assente numa colaboração muito estreita com os organismos de inspeção, com quem temos estado a reunir com bastante frequência e desta forma temos contribuído para fazer evoluir os processos. Tudo isto com um propósito, naturalmente, simplificar o licenciamento dos equipamentos sob pressão e das cisternas com um valor estratégico e com uma base, a base do sistema português da qualidade e o seu modelo de competências delegadas que permitem ao IPQ respostas mais céleres e uma aposta mais forte nas suas funções de regulamentação. Hoje, grosso modo, temos os processos de licenciamento dos equipamentos sob pressão regularizados, estamos a atualizar as instruções técnicas de trabalho complementares e os demais suportes de trabalho que ainda não tivemos oportunidade de atualizar e de rever. Queremos continuar a trabalhar nesta linha e deixo-vos desde já nota que vamos dar início desde já também à revisão das ITCs dos conjuntos processuais e das ITCs dos criogénicos, que são, no fundo, as duas ITCs que estão em falta, e continuar a simplificar e a agilizar todos os processos neste modo colaborativo. Sem mais demoras, espero que este breve apontamento de trabalho seja de maior valor para todos e, naturalmente, contamos também com todos para o trabalho que se segue e obrigado. Passaria então ao Paulo Patrício para dar continuidade. Obrigado. Pronto, boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Patrício, agradeço o convite da doutora Itelvina. Este trabalho que vou apresentar são portanto, as principais alterações, melhorias da ITC dos geradores de vapor, que agora atualmente vai-se passar para, portanto, geradores de calor. Eu vou partilhar aqui o slide. Este trabalho foi um trabalho com a equipa da engenheira Isabel, do engenheiro Joaquim, do engenheiro Tiago e do engenheiro António Martins e eu. E agradeço o contributo também deles para esta apresentação, que deram muito apoio. Portanto, então vamos passar para
os principais alterações. Portanto, o objetivo desta revisão, como está no preâmbulo da ITC, é adaptar esta regulamentação aos novos materiais que existem no mercado e aos novos sistemas de proteção e monitorização dos geradores de calor, às novas realidades de inspeção e de requalificação e também com o objetivo de aumentar o nível de segurança, fundamental. Além disso, refletir as necessidades das partes interessadas, dos industriais e também dos organismos inspectores, porque temos que reduzir e simplificar para uma redução dos custos de contexto. O objetivo, então, vou começar a apresentar por partes esta ITC, salientando apenas a parte que é nova ou que é introduzida as alterações de forma a clarificar o texto. Portanto, aqui nesta questão do âmbito, dos objetivos e âmbito, mantém-se tudo igual, apenas há aqui uma pequena alteração. As caldeiras de fluido térmico passam a ser denominadas como de óleo térmico. Por outro lado, os economizadores, acumuladores de vapor e vasos de expansão, portanto, a temperatura máxima de serviço passa de 130 para 110. Aqui eu mantenho aqui o texto apenas por uma questão para mostrar que nada se altera. Entretanto, há aqui uma clarificação, uma novidade. A antefornalha deve ser sempre considerada como incorporada no gerador de vapor. Passando, portanto, à parte inicial do ITC, vamos para as definições. As definições, onde compreender como houve mudança da denominação de gerador de ITC de geradores de vapor para equiparados para geradores de calor, temos aqui uma nova definição. Também temos definição para gerador de vapor de nível definido. Para operador, mais adiante eu vou-vos falar porque é o operador. Isto apareceu devido portanto, à extinção extinção, não é bem extinção, mas da extinção legal da profissão de fogueiros. Eles continuam a trabalhar e muito bem. E depois também foi introduzido o conceito de vaso de purgas, a definição. Por outro lado, também introduzimos nas definições o conceito de vigilância direta e indireta, também que está ligado à antiga regulamentação dos fogueiros. Na parte relativamente aos requisitos de instalação, esta ITC foi alterada na sua estrutura para compatibilizar com as outras ITCs. Portanto, o texto mantém-se todo igual, agora é redistribuído por secções diferentes. Neste caso, o ponto 3 é requisitos de instalações. Na parte da concepção de instalações, há aqui uma novidade, que é a instalação, a indústria deve também estar de acordo com estar a indústria instalada consoante o plano diretor municipal. Para além disso, a Casa das Caldeiras deve utilizar materiais com resistência e reação ao fogo adequadas, de acordo com o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios. Nós vamos ver aqui que estas medidas podem ser derrogadas nas fases transitórias, mais à frente. Outra novidade que é introduzida nos materiais, nós temos verificado que grande parte da mortalidade nos acidentes com equipamentos sob pressão são devido a estilhaços, ou seja, os materiais que podem
tornar-se estilhaços, portanto, devem ser evitados esses materiais na casa das caldeiras. Por outro lado, nós clarificamos a parte relativamente à identificação e restrição. Muitos destes contributos, como a doutora Itelvina disse, que estão aqui incorporados, foi devido ao contributo dos organismos de inspeção e de industriais e associações empresariais. Claro que no fim desta apresentação vamos continuar a pedir-vos colaboração. Por outro lado, nós verificamos que tem havido dificuldade na interpretação onde se deve colocar os pontos de ventilação e para evitar, vamos esclarecer, para evitar zonas de acumulação de gás. Portanto, o ponto mais elevado e mais abaixo devem estar mesmo ou na comieira ou mesmo à beira do chão, de forma a que se houver uma fuga de gás, seja evacuado e não haja acumulação desse gás. Depois também foi introduzido para melhorar, portanto, no caso das coberturas das casas das caldeiras sejam de construção leve, a zona de arejamento deve ser superior 5 vezes ao indicado no ponto anterior, que é este. Não podendo o somatório ser inferior aos 10% da área do pavimento. Em complemento, ou seja, além de cumprir aquela área mínima, também pode existir ventilação mecânica, ou seja, é complemento, mas o obrigatório é ventilação natural. Reparem uma coisa, aqui também existe uma novidade, que é a obrigação de instalar um detector de monóxido de carbono. Tem aqui um conceito de valor legalmente admitido. Este valor legal admitido para a concentração de monóxido de carbono, posso-vos, portanto, apresentar o seguinte decreto-lei. O decreto-lei 1 de 2021, que tem aqui indicação os valores limite para exposição. Isto é um valor de referência. Outra, portanto, há aqui uma questão de melhoria, é que não estava explícito na ITC, mas que muitos industriais, muitas instalações tinham já incorporado, mas aqui fica taxativo. A chaminé deve ser incombustível e estar termicamente isolada nos locais acessíveis para evitar o risco de queimaduras. Por outro lado, em cima dos geradores de vapor, geradores de calor, quando é necessário o acesso, deve existir varandins e as escadas devem ter guarda-corpos. Isto para evitar o risco em queda em altura. Em termos de fontes energéticas, isto é uma questão que era aplicado, mas está agora nesta ETC, para não haver dúvidas, que diz que não pode haver um débito superior ao que está previsto o queimador. Portanto, não pode ter um débito superior ao previsto pelo fabricante. Isto é uma questão de bom senso, mas está espelhado na ITC. Para além disso, a temperatura do depósito diário de combustível líquido não pode atingir o ponto de inflamação nem ultrapassar os 60 graus Celsius. Outra clarificação
Relativamente à tubagem de gás, não deve estar a uma distância mínima da geratriz, da parte superior, de 2 metros, e das restantes superfícies, 20 centímetros. Por outro lado, também houve uma alteração, uma melhoria, em que considera-se mudança relevante do sistema de queima. Antigamente era quando havia só mudança de fase, ou seja, de sólido para líquido, do líquido para gás, ou vice-versa. Neste caso, vai ser considerado uma mudança relevante relativamente ao tipo de gás, ou seja, pode ser de gás acidado, pode ser um gás, portanto, GPL, o gás natural, o que for. Se houver mudança, é considerada uma mudança relevante. Relativamente às fontes energéticas, deverá ser cumprido, além de cumprir com portanto, o sistema de segurança contra incêndios, deve ser colocado na instalação um detector de monóxido de carbono. Nas distâncias de segurança, a alteração na ITC vai ser em termos gráficos, mantendo-se a distância. A única distância que vai ser alterada é esta aqui, passa de 3 metros para 5 metros, para fazer compatibilizar com o 131. Além disso, a distância mínima passa a 5 metros, porque até os próprios reservatórios de ar comprimido, que têm um risco de explosão e gravidade menores, portanto, tem 5 metros. Neste caso, passa a 5 metros. Relativamente às barreiras de proteção, as barreiras de proteção devem ser dimensionadas, isto é uma inovação, a partir de cenários de colapso, aplicando regulamentos aplicáveis. Quando estivemos aqui a fazer esta alteração, houve pedidos de esclarecimento e questões que posso-vos apresentar para quem for o projetista da barreira de proteção. Tem que ser alguém responsável e competente tecnicamente, ou seja, um engenheiro civil, ou engenheiro técnico civil, que tenha. Temos aqui uma norma internacional portuguesa, uma NPEN 1991, que é o do Aerocódigo, relativamente às explosões. Tem aqui o ponto 5 como o anexo D, que pode dar informações suficientes para o projetista. Lembremos que, portanto, estamos aqui. Estou anexo D. Portanto, para explosões no interior, temos aqui algumas orientações. Agora, relativamente a explosões com caldeiras, para cálculo de energias, como aproximamos este tipo de explosão, colapso, com um livro, e nesse caso o cálculo de energias libertado pode ser através do cálculo da energia interna com a fase líquida e de vapor, portanto, utilizando antes e depois. É uma forma. Também temos que ter em atenção que na vizinhança o GC tem que ter, portanto, o muro tem que ter 1 metro acima do ponto mais alto do GC. Relativamente aos acessórios de segurança e controlo, para os GCs construídos em conformidade com
com a PED ou com outra legislação aplicável, na altura da sua construção, que apresentem, portanto, a declaração, aceitam-se os acessórios de segurança e controle validados pelo fabricante. Ou seja, basta esses acessórios. Relativamente ao manómetro, também aqui há uma introdução no texto, muitas vezes já era aplicado, mas é para não haver dúvidas, para evitar que exista se coloque um equipamento com um sistema de seccionamento, poderia haver o risco de estarmos a trabalhar com o equipamento de medição a não efetuar a medição correta. Porquê? Porque o seccionamento estava, portanto, aberto ou fechado, como for. Para garantir isso, tem que existir um sistema de encravamento na posição aberta. Isso em todos os geradores de calor. Também o equipamento deve ter limitador de pressão, de temperatura e de nível, que devem estar associados a um controlador. Esses limitadores devem ter associados também alarmes sonoros e visuais. Relativamente também aqui, nós introduzimos esta questão da válvula de segurança de controle de peso. São aceitáveis as válvulas de segurança de contrapeso, desde que a posição esteja perfeitamente definida, sejam seláveis e exista um mecanismo seguro que permita o acionamento manual, seja conhecido o caudal de descarga e garantida a sua condução para o exterior. Aqui também temos uma novidade, que portanto, a PS, a válvula de segurança deve abrir a uma pressão não superior ao valor da PS, sendo recomendável que a pressão de serviço não exceda 95% da PS, com uma diferença mínima de 0,2 bar. Relativamente ao projeto de instalações, aqui não é alterado nada. Relativamente ao funcionamento, também não há grandes alterações. Aqui na secção dos atos inspectivos, sim, aqui vamos fazer pequenas alterações, mas que permitem diminuir os custos para a indústria. Como nós antigamente, na ETC anterior, tínhamos a medição de espessuras portanto, na inspeção intercalar. Portanto, era necessário fazer duas paragens portanto, do equipamento para fazer a medição de espessuras. Neste caso, nós vamos transportar esta medição das espessuras para a inspeção inicial ou periódica. Esta medição, se for inicial, pode ser prescindida, portanto, a medição de espessuras, se o equipamento foi efetuado há menos de 2 anos e aceitamos a medição de espessuras efetuadas no fabrico. Portanto, na inspeção inicial, é possível pedir ao fabricante o mapa de medição de espessuras. Por outro lado, também há uma compatibilização relativamente ao 131, ao decreto-lei, que a prova de pressão passa a ser de 1,3 para 1,25 do PS. Contudo, temos que ter em atenção o que é que diz o código ou a norma de fabrico desse equipamento. Aí temos que seguir esse código. Além disso, temos aqui mais uma melhoria para diminuir o custo de manutenção de inspeções. Os equipamentos portanto, tipo os vasos de expansão, acumuladores,
deixam de ter inspeções intercalares, ficam apenas com as inspeções D e B e D do Decreto-Lei 131, ou seja, as inspeções iniciais e as periódicas. Relativamente à documentação que nós temos que ter na instalação, para quando uma entidade inspetora de fiscalização ou inspetora, quando vão fazer a inspeção, tem que ter lá os seguintes documentos: o manual de instrução do GC e dos queimadores, cópias dos documentos aprovativos da instalação e do funcionamento, os boletins de verificação válidos e certificados de calibração de indicadores de pressão digitais. Aqui temos uma inovação, que é os resultados da água, e todo. Reparem uma coisa, nós pomos aqui na ITC, nós sabemos que a maior parte das empresas tem isto. Porquê? Porque é um fator de garante da eficiência portanto, do gerador, ou seja, contribui para a poupança de energia, da eficiência da transferência de energia e também para a questão da segurança. Portanto, temos resultados das análises de óleo térmico, quando efetuadas uma vez por ano, quando aplicado, não é? Os relatórios de todas as inspeções efetuadas pelos OIs, tem que estar tudo na instalação. O plano de manutenção que existia já, mas introduzimos aqui uma inovação. O plano de manutenção, quando o gerador de calor tenha sofrido alterações. Nós encontramos, portanto, o plano de manutenção deve ser sempre aquele que o fabricante do equipamento forneceu. Esse é o principal, mas caso não exista, ou o gerador tenha sofrido alterações, tem que existir um plano de manutenção, validado por um engenheiro ou um engenheiro técnico mecânico, reconhecido pela ordem profissional respectiva. Nós temos equipamentos com muita idade. Esses equipamentos têm que ser o seu plano de manutenção tem que ser adaptado, porque eles diminuíram as suas resistências dos materiais. Portanto, tem que haver um acompanhamento cada vez maior. Além disso, vai ser necessário um certificado de inspeção à rede de gás, se aplicável, e um termo de responsabilidade subscrito por um técnico habilitado que ateste que a construção da Casa das Caldeiras cumpre com o regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios. Isto é necessário e, portanto, basta ter. Relativamente à operação dos geradores de calor, aqui também gosto de salientar que a operação do GC, gerador de calor, deve ser efetuada por operadores com a formação adequada. Foi uma questão que foi levantada e muito bem, desde que a legislação dos fogueiros foi revogada, houve sempre esta questão. O IPQ, mais dia menos dia, está a pensar legislar sobre este assunto, mas enquanto não está legislado, não existe vazio legal. E, portanto, o que é a formação adequada? A versão adequada pode-se ver o que é formação adequada. No regime jurídico para a promoção da segurança e saúde no trabalho, no artigo 20, diz que o trabalhador deve receber formação adequada, no mínimo, no domínio da segurança e saúde, tendo em atenção o posto de trabalho e o exercício de atividades de elevado risco. Portanto, é o caso. No artigo 15, portanto, artigo 15,
Portanto, sempre que confiadas tarefas a um trabalhador, devem ser consideradas os seus conhecimentos e as suas aptidões em matéria de segurança e saúde no trabalho, cabendo ao empregador fornecer informações e a formação necessários ao desenvolvimento da atividade em condições de segurança e saúde. Sempre que seja necessário aceder a zonas de risco, que é neste caso, o empregador deve permitir o acesso apenas a trabalhadores com aptidão e formação adequados. Esta formação adequada tem a ver com a análise de risco. Portanto, tem que existir, neste momento, portanto, o industrial deve de falar com o seu técnico superior de higiene e segurança de trabalho, com os serviços de higiene e segurança de trabalho, perguntar e verificar qual é a formação adequada. Portanto, os senhores inspectores devem, para verificar este tipo de requisito, devem perguntar portanto, a avaliação de riscos para este trabalhador em específico e, consequentemente, baseado nessa avaliação de riscos efetuada pelo técnico superior de higiene e segurança de trabalho, vai adequar a formação e esse trabalhador tem que demonstrar, tem que ter evidências que tem essa formação. Portanto, por outro lado, introduzimos o conceito de vigilância indireta, que é aceitável apenas se o sistema de queima for automático e a instrumentação estiver em conformidade com a norma ou o código adequados, ou se consistir em dispositivos de segurança, no mínimo um pressostato e 2 limitadores de nível mínimo, instalados diretamente no corpo da caldeira e de operação independente dos dispositivos controladores. Portanto, estas novidades. Relativamente aos relatórios de inspeção, mantém-se tudo igual ou semelhante, apenas mudanças cirúrgicas para melhorar, facilitar a leitura, e temos as medidas transitórias. Nós compreendemos que os senhores industriais têm já os seus equipamentos, os geradores de calor, instalados, e para adaptar a sua instalação às novas regras, existiriam custos inadmissíveis. Portanto, nós temos aqui medidas transitórias que permitem acautelar isto. Ou seja, os geradores de calor, cuja autorização de instalação tenham sido concedidas antes da entrada em vigor da presente ITC, ficam sujeitos aos requisitos estabelecidos. Ou seja, todos os equipamentos contemplados nesta ITC têm que cumprir com o que está na ITC. Contudo, há uma derrogação deste ponto. Não se aplicam à Casa das Caldeiras, onde se encontrem instalados geradores de calor autorizados a funcionar antes da entrada em vigor da presente ITC, ou que substituam as regras referentes à concessão e construção previstas no 342. No 342 estamos a falar, por exemplo, naquela questão do PDM e relativamente também à questão dos materiais de construção. Ou seja, nós temos já uma Casa das Caldeiras instalada, autorizada, portanto, não vai ser, existe derrogação para este tipo de questões. Também, sem prejuízo do ponto anterior, as instalações que não estejam em conformidade com o disposto na presente ITC devem ser sujeitas às necessárias alterações, até à inspeção regulamentar seguinte, inspeção intercalar ou periódica, podendo ser consideradas soluções alternativas desde que permitam o mesmo nível de segurança sujeitas a parecer favorável do OI. Aqui tem um papel fundamental do OI. Lembrem-se uma coisa, os organismos de inspeção são os olhos do IPQ. São um papel fundamental
na segurança das instalações. Portanto, nós temos vantagens e eu vou-vos apresentar aqui as vantagens. Espero que sejam vantagens. Mas eu acho que sim. Portanto, a vantagem, a reorganização portanto, da ITC implica uma leitura e uma interpretação mais fácil, vem clarificar, vem fazer clarificação de regras com as novas definições de vigilância direta e indireta. A segurança, aumenta a segurança, ou seja, a inclusão das empresas nos PDMs, garantir que as empresas cumpram os PDMs, a resistência ao fogo das casas das caldeiras, os planos de manutenção, os equipamentos mais antigos ou alterados, análise das águas e sensor de monóxido de carbono. Compatibilização com o Decreto-Lei 131 de 2019 também tem aqui uma melhoria, que é a diminuição da pressão de 1.3 para 1.25. Quanto menos energia vamos poupar, portanto, quanto menor a pressão, menos energia é necessário para fazer há economias. Depois, é uma questão de economia. Economia, já vos apresentei aí e portanto, já vos falei aqui relativamente à economia. A economia tem a ver com a passagem da inspeção intercalar, portanto, da medição de espessuras da inspeção intercalar para a inspeção inicial ou periódica, faz com que não seja necessário paragens da caldeira substanciais. Além disso, os equipamentos equiparados deixam de ser feita a obrigação, deixa de existir inspeção intercalar aos outros equipamentos. Além disso, na inspeção inicial, se for num período antes de 2 anos, podemos aproveitar as medições de espessura do fabricante. Pronto, muito obrigado por vossa atenção. Tenho que agradecer muito aos colegas e, além disso, também agradecer aos organismos de inspeção, aos industriais que deram sugestões, às associações empresariais que nos também deram os vossos contributos. Agradecemos que vocês, depois desta pequena apresentação, deem os vossos contributos. Também gostaria de agradecer a presença dos industriais e dos técnicos que estão aqui e que estão em zonas que infelizmente foram fustigadas pelas tempestades e estão aqui a ouvir-nos estas apresentações. Portanto, um obrigado também especial para eles. Portanto, nós pedimos que os senhores enviem as vossas questões, as vossas sugestões até ao final desta semana, até sexta-feira, portanto, para o endereço licenciamento.bde@ipq.pt, e agradecer que no assunto fosse colocado o webinar técnico GC, porque nós recebemos muitos e-mails neste endereço. Se os senhores colocarem o assunto webinar técnico GC, se estiver lá, nós facilmente recuperamos esse e-mail e prioritariamente vamos analisá-lo. E agradecemos desde já o vosso contributo. É importante. Cada vez mais a administração pública, e o IPQ especialmente,
gosta de trabalhar e ter o contributo, porque um regulamento com um contributo de toda a gente é muito melhor. Muito obrigado a todos. Vou-vos informar que pediram-nos que vai ser enviado uma ligação, um link, para os senhores terem acesso ao certificado de presença e também vão ter a oportunidade de fazer uma avaliação deste seminário. Muito obrigado e a todos um bem-aja. Obrigado, Paulo, e obrigado a todos. Boa tarde.